Na missa de ontem, nós líamos o trecho do Sermão da Montanha que comenta a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. E na Santa Missa de ontem eu comentei de uma maneira longa esse versículo, mas infelizmente a gravação não saiu e, portanto, não vou repetir aqui de novo o sermão de ontem, porque não tem cabimento. Mas o que Jesus nos diz hoje no Evangelho tem a ver com o que ontem ele nos dizia no Evangelho. Ontem ele falava sobre o perverso. E ele dizia que nós não devemos resistir ao perverso, que o perverso a gente tem que tratar de uma maneira sábia, ou seja, ter resistência psicológica, ter a maturidade emocional, o equilíbrio, de não entrar no jogo da perversidade, não alimentar a perversidade com a qual o perverso se alimenta, mas deixarmos de lado, não perdermos a nossa paz por causa de nenhum perverso. Mas a consequência lógica é o que Jesus diz hoje. Ele diz: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ok, nós entendemos isso. E todo mundo entende que no cristianismo nós procuramos amar os nossos inimigos, procuramos rezar por aqueles que nos perseguem. Porém, o motivo disso não é humano. O motivo disso é divino. E Jesus diz: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz a chuva cair sobre justos e injustos. É possível sentir aqui nesse versículo como que a reverberação do livro do Eclesiastes. Nada há de novo debaixo do sol, de que vale ao homem trabalhar todos os seus dias. O fim do justo e do ímpio é idêntico, todos vão para o mesmo lugar. O livro do Eclesiastes é um livro extraordinário, porque ele acaba com qualquer tipo de ilusão. É um livro que foi escrito para nos desiludir completamente, para tirar de nós todo e qualquer surto religioso. E o que Jesus está dizendo aqui é algo que é absolutamente verdadeiro. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e faz a chuva cair sobre justos e injustos. Ou seja, nós temos, ao longo da nossa vida, a possibilidade de verificar com os nossos olhos que tanto o justo quanto o ímpio sofrem. E tanto o justo quanto o ímpio têm momentos de alegria. Esse tipo de crise que algumas pessoas têm, em que elas dizem assim: ai, por que o ímpio tem uma vida tão boa? É a crise do Asaf no Salmo 73. Ele está perturbado com esse pensamento. Como é possível que
O justo sofra, padeça, eu passo por tanta dificuldade. Enquanto o ímpio está lá gozando da vida, desfrutando, etc. Tudo aparência. É tudo ilusão. Porque a vida de um ser humano não é o que ele posta no Instagram. A vida real é feita de muitos sacrifícios. Se nós pensamos, por exemplo, nas celebridades da televisão, a quantidade de humilhação que essa gente passa, o quanto eles têm que fazer coisas que qualquer um de nós não faria, o quanto eles têm que se sujeitar a uma disciplina muito, muito rigorosa por amor próprio, por desejo de ser alguém no show business. É horrível, é terrível, é uma desgraça. Ou seja, coisas boas e ruins acontecem para todos. Não é porque eu creio, não é porque eu sirvo a Deus que eu tenho uma espécie de seguro de vida contra problemas, porque eu sirvo a Deus, logo nada mal me deveria acontecer. Na verdade, às vezes é até o contrário, porque como eu sirvo a Deus, tem certos males que Ele pode permitir que eu padeça para minha santificação, que se Ele entregasse para um coitado de um incrédulo, ele não conseguiria levar aquilo por nem 10 minutos. Ou seja, esse tipo de crise tem que acabar. Deus é Deus de todos. Coisas boas e ruins acontecem na vida de todas as pessoas. Acidente acontece na casa de todo mundo, luto acontece na casa de todo mundo, doença acontece na casa de todo mundo, algumas mais, outras menos. E nós temos que tomar cuidado com a mistificação, porque Deus nos trata de maneira equânime. Somos nós que criamos as diferenciações do ponto de vista da sonegação de oportunidades para as pessoas, mas Deus nos fez seres humanos, todos, do mesmo modo, passíveis a passarem por diversas situações, difíceis ou boas. Ora, se Deus é assim, se Deus não é uma pessoa complexada, né? Então ele, como os povos antigos pensavam, para os povos antigos, Deus não era bom. Os deuses não eram bons para os povos antigos. Os povos antigos imaginavam que Deus é assim, todo-poderoso, e Ele vai mandando coisas boas e coisas ruins para a mesma pessoa, quando Ele quiser. Se você aprontou se você pisou na bola, fez alguma coisa errada, nada mais assim extraordinário que você recebeu um raio na cabeça. Essa era a mentalidade dos povos antigos, a mentalidade pagã que muitas vezes nós conservamos na nossa cabeça. Acontece uma coisa ruim, a gente logo pensa: por quê? O que eu fiz? Mas será que eu taquei pedra na cruz? Será que eu aprontei? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? É pagão, é o velho pagão gritando dentro do nosso coração. À medida em que as Escrituras vão progredindo no tempo e Deus vai se revelando de uma maneira mais clara, essa ideia vai sendo retirada. E nós vamos nos dando conta de que Deus é bom, é amoroso, que esse mundo é provisório, é passageiro, que nós estamos aqui numa situação de prova, de teste,
que nós precisamos crescer na nossa fé, na nossa confiança, e no final disso tudo, nós seremos remunerados de acordo com a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Ou seja, se Deus é assim, se Ele não está sentado numa nuvem como Odin, pronto para castigar quem apronte alguma coisa que não lhe agrade, por que nós iremos tratar as pessoas de acordo com a nossa própria conveniência? Se é meu amigo, é de Deus. Se não é meu amigo, é do diabo. Por que eu vou fazer isso? Tem muita gente da igreja que é assim. E algumas pessoas supostamente um pouco mais espirituais, mais místicas, mais carismáticas, são assim. Se você é contra elas, logo você é do demônio. Não é que elas erraram. Não é que elas são seres humanos falhos e que podem fazer coisas ruins. Não. Se está contra mim é do diabo, eu te odeio, agora vou rezar, orar contra você, quero que Deus venha e te quebre os dentes e te destrua e te massacre, porque está no meu caminho, você é do demônio. Muitas pessoas têm essa reação selvagem, primitiva, que não tem nada a ver com o Novo Testamento. E tudo isso está baseado na ideia de que o meu relacionamento com Deus é uma barganha. Então, por exemplo, se eu estou precisando de um favor, eu vou lá, dou um sacrifício para Baal, então Baal me favorece. Eu ando meio esquecido de Baal, Baal está chateado comigo. Poxa vida, então tá vendo? Olha, as coisas estão mais difíceis. Meu Deus, tem que me lembrar de Baal. Vou no templo oferecer um sacrifício para ver se Baal muda um pouco para comigo. Ou seja, o nosso modo de relacionar-nos com Deus é um modo pagão, fantasioso. E é exatamente porque nós temos essa ideia de que o relacionamento com Deus é uma barganha, nós passamos a nossa vida barganhando com as pessoas. Então quem está do meu lado, quem eu gosto, é meu amigo, poxa, então eu vou tratar bem. Se uma pessoa já não me passa muito pela garganta, ela não é tão simpática comigo, então quer saber? Eu vou detestá-la, eu vou odiá-la porque ela não presta. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se nós olhamos para o nosso Pai dos céus, e se nós o amamos, e se nós queremos ser semelhantes a Ele, nós paramos com esse tipo de loucura. E nós entendemos que assim como Ele é bom, nós também temos que ser bons. Voltando ao evangelho de ontem, eu não posso permitir que o perverso me perverta. Eu não posso permitir que o homem mau me torne maligno. Eu não posso deixar que o diabo me endiabre. Existem perversos, existem inimigos. O que eu não posso oferecer a eles é um terreno dentro de mim. Por quê? Jesus diz: olha, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Ele está falando para judeus. E os judeus consideravam os cobradores de impostos pecadores públicos. Aquela era uma profissão infame. Jesus os está comparando com os cobradores de impostos. É uma comparação pesada. Ele está dizendo: até os cobradores de impostos amam os que o amam e detestam os que os detestam. Vocês que são judeus não deveriam ser melhores do que eles? Se saudais apenas os vossos irmãos, Shalom Aleichem, como fazem os judeus, o que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa, e eles comparam com os pagãos, judeus com pagãos. Vocês, judeus, se consideram o povo de Deus, vocês não são melhores que os pagãos. Porque vocês vivem
com a mentalidade pagã. Vocês acham que Deus os trata como Baal trata os seus, como Astarate trata os seus, como os outros deuses tratam os seus. Vocês são pagãos, apesar de serem judeus. E vocês reproduzem esse comportamento para com as pessoas. Então ele conclui: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede acabado, sede terminado, sede perfeito. A palavra perfeito significa isso, né? Aquilo que está feito, que já não tem mais nada para ser acrescentado, que está acabado, está bem acabado. Então seja perfeito. O critério de perfeição para vocês é o Pai dos céus. Não são os homens da terra, não são os deuses que são de ouro e prata, não são os ídolos. O critério para vocês é o Pai dos céus. E assim como ele tem uma bondade e um amor universais e obstinados, vocês também têm que ter. E essa é a grande recompensa. A recompensa de vencer o mal pelo bem, todo dia. Não deixar o veneno do ódio entrar no coração. Amar, amar, amar. Não deixar a truculência, a grosseria terem a última palavra, a vingança. Amar, 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 amar. Existem perversos? Existem. Existem inimigos? Existem. Mas eu não quero que eles vençam sobre mim, fazendo-me ser como eles. Eu não quero ser como eles. Eu quero ser como meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus demonstra que esse Pai dos céus, para nós, é o Deus próximo, é o Deus amigo, é o Deus que se apresenta como esse que chega na montanha e nos chama para junto dele. Não estamos mais no Velho Testamento, no Monte Sinai tremendo e pegando fogo. Nós estamos com o Pai que nos chama de filhos, que nos ensina a ser como Ele, a amar e a ter no coração sentimentos doces e equilibrados. Peçamos ao Senhor que Ele nos ensine isso cada vez mais e que nós fujamos da amargura. Cada vez que você vê alguém que é amargo, que é maligno, que é perverso, que o tempo todo está reclamando, fala dos outros, não perde a oportunidade de criticá-los, que está em disputa mesmo com quem não sonha que eles sequer existem direito. Tenha pena, tenha dó, tenha compaixão, tenha misericórdia, para não permitir que o veneno do homem mau torne letal o seu coração.